Estamos ao vivo? Então, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos e a todas, ou como costuma brincar o Fernando Moraes, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todos, já que alguns poderão assistir posteriormente esse bate-papo. Essa é mais um Barão Entrevista com gestores progressistas para trocar ideias sobre os desafios das administrações públicas estaduais e municipais nesses tempos de pandemia e pandemônio, de vírus e de verme, de Covid e de Bolsonaro, né? E também é um espaço para discutir o tema comunicação e outros temas. Né? No final do ano passado, o Barão Entrevista conversou com o governador Flávio Dino, do Maranhão, e logo na sequência com a prefeita eleita de Contagem, Marília Campos. Inauguramos esse ano de 2021 entrevistando na semana passada outra mineira, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, né? E já temos várias entrevistas agendadas e pré-agendadas, né? Amanhã, dia 9, estaremos com o prefeito de Diadema, José Felipe Júnior. Depois do Carnaval, já temos acertada a entrevista com o prefeito Edmilson Rodrigues, eleito em Belém, PSOL, né? Também já estão acertadas conversas com o governador Rui Costa, da Bahia, e Elton Dias, do Piauí. Ou seja, nessa bateria de conversas, nós vamos tentando entender melhor o quadro político atual, os desafios dessas administrações públicas, os desafios da comunicação. Hoje, nós vamos entrevistar o prefeito reeleito de Araraquara, uma importantíssima cidade do interior de São Paulo, Edinho Silva. Ele está para chegar aqui na nossa sala, né? Eu tive a alegria de conhecer o Edinho num período muito difícil, que foi o período da onda golpista contra a presidenta Dilma Rousseff. O Edinho era ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência. Naquele momento, tivemos muitas conversas. O Edinho abriu as portas do governo para várias entrevistas com a blogosfera progressista, né? E estavam sempre trocando ideia. Depois o Edinho, em 16 mesmo, no ano do impeachment da presidenta Dilma, do impeachment criminoso da presidenta Dilma, o Edinho foi eleito prefeito de Araraquara e tivemos poucos contatos, né? O Edinho para quem não conhece, é sociólogo e professor. Ele foi reeleito em novembro passado para o seu 4º mandato de prefeito em Araraquara, né? O negócio é um feito inédito na história da cidade, né? Recentemente, inclusive, ganhou muita projeção nacional, né, em função da postura da prefeitura de Araraquara no enfrentamento da Covid, da pandemia da Covid, um enfrentamento muito sério, muito com base na ciência, muito incisivo, né? O Edinho foi prefeito, na primeira rodada, foi prefeito de Araraquara, depois foi reeleito, depois foi eleito em 2016, né, em plena crise política no Brasil, e agora é reeleito para um 4º mandato. Volto a dizer, um fato inédito na história. Ele também, nesse intervalo entre a primeira gestão na prefeitura e a segunda, ele exerceu o cargo de deputado estadual pelo PT, em São Paulo, entre 2011 e 2015, e foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República na gestão da presidenta Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016, ou seja, pegou o momento de maior tensão política no Brasil. Agradeço muito por ele ter topado a entrevista no meio dessa pandemia, no meio desse corre-corre, né? E também queria aqui, já de cara, agradecer todos os 9 entrevistadores que toparam participar dessa rodada, e também aos sites parceiros que estão retransmitindo em tempo real pelo Facebook, né? Estou vendo aqui o Edinho na sala. Edinho, tudo bem, mestre? Miro, primeiro agradecer muito a você, Miro, pelo convite. Eu estava aqui atentamente ouvindo a sua apresentação. Obrigado pela deferência, obrigado pelas palavras. E, de fato, o Barão de Itararé e todos os blogueiros progressistas que a gente chamava, né, na época, a blogosfera de esquerda combativa, os blogueiros todos naquele momento tiveram um papel muito importante, né, na defesa da democracia, e nós jamais tivemos dúvidas, né, quando eu estava na SECOM, que nós tínhamos que tratar
os sites, os blogs não convencionais para a mídia tradicional, como órgãos de imprensa. E assim o fizemos, gerando muita polêmica na época, mas assim o fizemos. E penso que foi importante e abriu um espaço e o início da construção de um caminho que eu penso que uma hora nós vamos retomar. Uma hora nós vamos retomar esse caminho. Sofremos uma interrupção totalmente hoje, quando os fatos começam a decantar, nós temos dimensão do tamanho da violência que foi tudo aquilo. Mas, enfim, estou aqui à disposição para que a gente possa conversar sobre todos os temas. Para nós aqui do interior, a pandemia, essa segunda onda está sendo bem difícil, bem difícil. Nós estamos vivendo um momento complicado. Araraquara, até dezembro, havia tomado medidas que, inclusive, foram referência para a imprensa internacional, para a imprensa nacional. Mas essa segunda cepa, ou essa nova cepa dessa segunda onda, tem algo de diferente. Ontem nós fizemos uma live com infectologistas aí, infectologistas do nosso campo, que tem uma visão sobre o SUS, percepção de SUS, e, de fato, as pesquisas são muito novas, mas algo de diferente, muito mais agressivo. Eu não tenho dúvida que essa mutação do Covid, do coronavírus, ela está presente aqui na região, está presente pelas características do desenvolvimento da doença. É uma doença que, tradicionalmente, o paciente Covid-19 que agravava era um paciente com mais de 60 anos ou que tinha comorbidades. Hoje nós estamos vendo a doença evoluir entre jovens e evoluindo numa velocidade absurda, Ou seja, a doença tem uma agressividade diferente do que aquilo que nós tínhamos detectado em 2020. Estamos aqui. Hoje eu fiquei praticamente o dia todo, até agora, há pouco, saí para participar aqui da nossa live, o dia todo reunido com o pessoal da área de saúde da prefeitura para que a gente possa tomar medidas que deem conta dessa nova realidade. Mas, enfim, estou aqui à disposição para que a gente possa conversar. Minha saudação a todos que estão aí conosco nesse momento. Mais uma vez, brigadão por você ter topado, Edinho. Prazerzão em te rever e saber que você está em plena disposição aí de enfrentamento dessa pandemia e também do pandemônio, como eu brincava anteriormente. Então, prazerzão em te ver. Deixa eu só rapidamente explicar como que vai ser a nossa dinâmica aqui para quem está assistindo. Então, voltando a repetir, a entrevista está sendo retransmitida em tempo real pelo Facebook, pelo Vermelho, Jornalistas Livres, Saiba Mais, Rede Brasil Atual, Jornal Empoderado, Brasil 247. Queria aqui agradecer muito essa parceria com todos. A ideia, eu faço uma primeira pergunta para você e depois a gente abre 3 baterias de 3 perguntas, sempre perguntas muito rapidinhas, e você vai respondendo cada bloco. A minha primeira pergunta, eu vou repetir o que eu fiz para a prefeita Margarida Salomão na semana passada, focando mais na questão da comunicação, que é o papel do Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé. E você é um expert no assunto, afinal de contas, foi ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, exatamente num período de muita tensão, uma batalha muito dura contra a mídia hegemônica, Então, eu queria focar nisso. O Barão de Tararé já fez 3 seminários para discutir esses desafios da comunicação nos governos progressistas. Nós fizemos em Maricá, fizemos na Prefeitura de Maricá, pelo governo do Maranhão e no governo da Bahia. Eles foram muito ricos, refletindo sobre novos desafios, internet, redes sociais, fake news, papel da SECOM, rádios comunitárias, TVs públicas, trocou ideias sobre cada um desses temas, e nesses 3 seminários sempre houve um consenso
de que a questão da comunicação sempre foi muito subestimada pelos governos progressistas, inclusive pelos governos Lula e Dilma, qual você fez parte, né? Não houve uma efetiva disputa de hegemonia na sociedade brasileira, né? Não se enfrentou a batalha de ideias. Nós estamos pagando esse preço até hoje, né? Se foram feitas boas administrações, com programas sociais avançados, com políticas públicas avançadas, tal, mas se perdeu a batalha de narrativas de sociedade, na sociedade, não se conscientizou, não se politizou, e parece que as coisas saíram pelos dedos. Eu queria te perguntar sobre isso, Edinho. Como você vê esse tema? Como que essa questão da comunicação afeta o cotidiano de uma administração, né? O que você já fez em Araraquara, né? Essa é a sua quarta gestão, e o que está pensando para o próximo mandato com base nessas experiências. Então, essa é a minha primeira pergunta para abrir. Você responde e, na sequência, a gente abre um bloco de conversas. Olha, Miro, eu me elegi pela terceira vez em 2016. Eu vinha muito, né, muito tocado, né, por tudo aquilo que a gente viveu no processo do impeachment e de tudo aquilo que eu vivenciei à frente da SECOM. Então, eu cheguei na prefeitura em 2017 querendo, efetivamente, transformar tudo que eu encontrei na prefeitura em relação à comunicação. Claro que uma prefeitura é um universo bem pequeno quando você se propõe a fazer comunicação social, mas, claro, a comunidade que você governa é um universo importante e relevante. É claro que você tem que dimensionar o teu instrumental àquela realidade. Araraquara é uma cidade de 250 mil habitantes, é uma cidade que tem uma classe média extensa, uma cidade com universidades importantes, centros de pesquisa, e uma cidade que você está no coração da agroindústria sucro-alcooleira, e a minha cidade é só a maior produtora de suco de laranja do planeta. Tem uma agroindústria de suco de laranja importantíssima. Então, é uma sociedade complexa, né? Você tem as periferias, você tem, até porque o processo de modernização da agroindústria gerou também um processo de exclusão violento. Se nós falamos que hoje a agroindústria brasileira é a mais moderna, a mais mecanizada, a mais capitalizada do planeta, nós estamos falando também de um processo de modernização que foi violentíssimo. Se nós tínhamos na década de 70 um processo de atração de migrantes de várias regiões do Brasil, principalmente dos estados do Nordeste, em especial por uma questão cultural, que não cabe aqui dizer, mas que vem desde a década de 50, da Bahia, muitos migrantes baianos da Chapada Diamantina na Bahia, da região ali de Feira, Pintadas, Itaberaba, Ipirá, Baixa Grande, aquela região toda ali, sempre foi uma região de muitos migrantes para essa região, e acho que a região do Vale Jequitinhonha. E tinha uma divisão que ela é meio cultural, que os migrantes do Vale Jequitinhonha, é uma população maciçamente negra, até porque é a região, né, se nós voltarmos no Império, a região da extração mineral, né, da extração de pedras preciosas, portanto, foram milhares e milhares de escravos para aquela região, uma região de imigrantes negros que vinham para o corte da cana e que dava os cortadores mais produtivos, né, de toda a agroindústria da década de 70 e 80 e um pedaço da agroindústria de 90. E, culturalmente, os baianos vinham para as atividades mais internas do processo produtivo, também operários, trabalhadores, mas para operar as turbinas, o processo de produção do açúcar e do álcool. Da metade da década de 90 para frente, final do século XX, começo do século XXI,
agroindústria moderniza de forma violentíssima, até porque tinha o embate correto do fim da queima da palha da cana, que era um processo agressivo do ponto de vista ambiental, enfim, mas isso formou grandes periferias também nessas cidades, e principalmente nas cidades chamadas, na época, cidades dormitórios, que eram as pequenas cidades que ficavam em torno desses grandes polos produtores, né? Enfim, então é uma cidade, Araraquara, que ela é complexa, porque ela tem uma cidade rica, é uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo, com um processo de formação de uma classe média intelectualizada por conta da concentração das universidades, mas também com uma pobreza absurda, né? Com um processo de exclusão. Então, como é que se conversa com essa cidade, né? Pós-impeachment, com a minha eleição em 2016, é quase um milagre, né? Porque eu ex-coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma, no centro dos ataques da Lava Jato, né? Eu indo para o Jornal Nacional todo dia, toda vez que precisava defender a campanha da presidenta Dilma, era eu que me expunha, e corretamente, toda aí no processo de impeachment, toda vez que tinha que dar a cara. Então, eu estava uma figura muito exposta, colada ao impeachment, colada ao governo Dilma e colada ao processo de arrecadação da campanha da presidenta de 2014. E saí com ela, né? Saí junto com ela, ao lado dela, no dia do golpe. Então, eu ganhei a eleição numa situação muito complicada, só a minha reeleição caberia aqui só a minha eleição, caberia aqui um programa extenso de um debate que eu já fiz internamente do PT, que eu penso, inclusive, de alguns equívocos que o PT comete na sua política de comunicação, né, e de dificuldade que o PT encontra até hoje de divulgar, de debater, principalmente essa coisa da corrupção, que é o que estimula o antipetismo. Enfim, eu escolhi um caminho no processo eleitoral de 2016, um caminho que eu debatia muito as bandeiras do PT e reconhecia o sofrimento dos petistas históricos, não dos militantes, mas os petistas da sociedade, aqueles que defendiam a gente, que não podiam mais ir no churrasco de família, não podiam mais falar do PT dentro dos espaços de trabalho, que sofriam. É inegável que esse nosso eleitorado sofreu. Até porque ele tentava ser leal e nos defender. E nos defendia. Então, eu reconhecia muito a dor desse petista, mas também ressaltava muito todo o legado dos nossos governos. Minha Casa Minha Vida, ProUni, Bolsa Família, enfim, né, o FIES, e o processo de distribuição de renda, o melhor momento, que é aquela coisa, qual é o melhor momento que vocês viveram na vida de vocês? Não foi nos governos do Lula e da Dilma? Foi. Então, vamos conversar sobre as propostas do PT? Vamos, vocês topam? Posso falar das minhas propostas aqui em Araraquara? Era um pouco que você quebrava essa barreira do antipetismo, né? E travava o diálogo. Aí eu podia falar da cidade, do meu legado enquanto prefeito nos 2 primeiros mandatos. E foi um processo muito difícil. Tanto é que nem o PT achou que eu me elegeria em Araraquara. Não cabe aqui dizer, eu fui prioridade 0 para a direção do partido, em termos de distribuição do fundo partidário. Vocês olharam em 2016, é um desastre. E acabei me elegendo, né? E estabeleci, então eu vinha muito com essa experiência. E uma coisa que eu coloquei como secretário de comunicação, uma jornalista que muito bem formada, enfim, que trabalhou comigo desde a prefeitura, depois foi comigo para a presidência do PT, depois foi comigo para deputado. Só não foi quando eu fui para Brasília, né? Porque ela estava na Assembleia Legislativa assessorando uma outra deputada aqui de Araraquara, a Marcelinha. Mas pus ela na secretaria e a gente tinha um histórico, né, de
de vida, de militância, e eu dizia para ela, Priscila, a prefeitura tem que ser produtora de conteúdo. A política de comunicação da prefeitura, o nosso site tem que ser o principal produtor de conteúdo de Araraquara. A imprensa tem que ir para o nosso site para descobrir o que é notícia. Quem vai furar a imprensa vai produzir conteúdo todos os dias no nosso site. Ou seja, nós não temos como, eu não tenho como brigar com os veículos de comunicação e com o antipetismo que eles dissimulam. Mas eu posso produzir conteúdo. E não é só notícia. Nós criamos uma rádio web que tocava música, que tinha um programa jornalístico. Nós criamos quadros para a nossa TV web, que é Minha Gente. A gente pegava as pessoas que eram lideranças de bairro, pessoas que tinham histórias bonitas, e começamos a produzir conteúdo. E eu, assim, fazia live direto. Criamos um programa de prestação de contas, onde uma vez por mês eu falo ainda, quanto que a prefeitura arrecadou, onde que ela gastou, quais foram os principais empenhos, ou seja, onde nós arrecadamos e onde nós gastamos. Faço isso até hoje. Foi um pouco um feeling que eu tive em janeiro de 2017, que eu sigo isso até hoje, é um negócio muito legal. Aí eu vou visitar obras, eu falo quanto foi a licitação, quanto foi o orçamento, qual a fase que a obra está. Enfim, eu presto contas o tempo todo, em todo lugar da cidade que eu vou, e faço live. E faço live o tempo todo. Hoje eu fui acompanhar a vacinação aqui em Araraquara dos idosos, eu fiz live. Então a gente produz, na lógica de que quem produz conteúdo somos nós, entendeu? Quem produz conteúdo, claro, fazemos campanhas quando achamos importante, veiculamos campanhas quando elas são importantes. Agora, no Covid, eu não tenho jeito, eu tenho que massificar a comunicação. Então, nós fazemos campanha. Quando a prefeitura está realizando um programa grande, que a comunidade precisa saber que nós estamos trocando 100% das lâmpadas da cidade por LED, mostrando que isso economiza energia, que é sustentável do ponto de vista ecológico, que ilumina melhor, que melhora a segurança da comunidade. Isso, aí tá, nós vamos para a mídia, vamos fazer uma campanha, tá, mas 100% da nossa comunicação é produção de conteúdo, é a prefeitura produzindo conteúdo. Isso se deve graças às redes sociais. Se nós não tivéssemos a internet, eu estaria falando aqui que eu estava na mão das rádios, que eu estaria na mão das TVs, né? Hoje não. A TV corre atrás da pauta que nós construímos nos nossos veículos. E por exemplo, agora na pandemia, o sofrimento aí dos artistas. Nós contratamos artistas locais e fazendo live com eles na página da prefeitura. Então, o veículo de comunicação mais importante da cidade, claro, nós temos uma Rede Globo aqui, né? A IPTV, mas o veículo mais importante de comunicação da cidade tem que ser a página da prefeitura. Tem que ser a página da prefeitura. Então, é um pouco isso, a grosso modo, que nós temos feito. No segundo mandato, eu quero seguir um pouco essa lógica, mas eu quero modernizar um pouco. Modernizar no sentido de, com o Instagram, que nós utilizamos bem o Twitter, mas eu acho que a gente tem que fazer uma coisa mais jovem, talvez. E eu tenho olhado na campanha, como tinha aqui a ideia do gabinete do ódio, que era o pessoal que ficava na porradaria contra a gente, nós construímos o gabinete do amor, que é uma meninada que a gente foi pegando, petista, militante do movimento estudantil, secundarista, gente que dos movimentos sociais, e juntamos uma molecada que, é impressionante como essa coisa da linguagem também, né, da internet, os vídeos, assim, deu uma revolucionada. A minha campanha foi muito bem nesse sentido aqui em 2020.
Então, eu quero um pouco dar a página da prefeitura ter um espaço mais de linguagem mais jovem para trazer. Penso que as novas bandeiras, isso eu tenho me preocupado muito, a questão do debate ambiental. Eu acho que a gente tem que trazer esse debate ambiental para o campo da esquerda. O debate do bem-estar animal é inacreditável que o debate do bem-estar animal hoje esteja com a interlocução da direita. Se a gente pegar as lideranças eleitas que defendem o bem-estar animal, é tudo de direita, não é um debate da esquerda e está errado, porque também passa pelo debate da sustentabilidade de projeto de sociedade, né? Eu penso que a gente precisa dialogar com as novas categorias profissionais, que eu penso que a esquerda está um pouco perdida. É impressionante o quanto a maior categoria profissional do Brasil hoje são os operadores de aplicativos, é a molecada da entrega, os mototaxistas que trabalham a moto entrega, é a maior categoria profissional do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida. E eu não vejo o movimento sindical conversando com eles, eu não vejo nós da esquerda conversando com eles. Eu fiz durante a campanha uma reunião que eu retomei agora na pós-eleição, que é outro tema que eu acho que tem que ser importantíssimo, que a gente viu na pandemia, mas não é só na pandemia, é a questão do cooperativismo. Eu falei para eles, vamos montar uma cooperativa de entregadores e a prefeitura banca o desenvolvimento de um aplicativo para vocês. Eu sei que é uma coisa mais complexa, não é fácil, né? O iFood demorou, né, pelo menos uma década aí para se tornar o que se tornou, mas alguma coisa a gente tem que fazer, porque é uma categoria hiperexplorada. O menino faz uma corrida dessa para ganhar R$5, R$6. Então, é uma categoria que nós não estamos dialogando, e o cooperativismo tem que vir para a nossa pauta também, eu acho que tem que vir para a nossa política de comunicação. O que nós vamos fazer com esse tanto de gente desempregada? Porque a pandemia mostrou que, primeiro, as novas profissões, a relevância das novas profissões, e tem outras profissões que elas não vão voltar. Elas não vão voltar. Né? E tem uma massa de pessoas desempregadas que talvez não voltem, e elas vão buscar outra saída, principalmente nos serviços. Então, a concepção do cooperativismo precisa voltar a ser uma agenda prioritária da esquerda, dos partidos de esquerda, do movimento sindical. Precisa voltar a ser. Porque nós não estamos dialogando com esse setor também. E a mesma coisa a economia criativa, o que a gente vê de feiras, de artesanato, de pessoas que estão se virando com esse nicho, enfim. Mas eu me preocupo muito com isso, que a gente consiga dialogar com esses setores, com as novas bandeiras, e dar relevância. Nós estamos vendo o quanto que a relevância da pauta LGBT assumiu, né? Ela assumiu uma centralidade que nenhum de nós imaginava que isso fosse se expressar do ponto de vista eleitoral como tem se expressado. Um pouco é isso, Miro. Essas são as minhas preocupações. Eu tenho mais inquietações do que respostas, né? Na verdade, é isso. Obrigado, Edinho. Pronto, deu o pontapé inicial na bola. Nós vamos, então, para a primeira das 3 rodadas que nós vamos fazer contigo. Então, pela ordem, nós vamos ter agora Rafael, Andréia e Chico. Então, pela ordem, Rafael. Vai lá, Rafael. Prefeito, boa noite. Parabéns pela reeleição. Queria trazer o tema da pandemia e dos efeitos econômicos e sociais, principalmente, para a mesa aqui. O senhor citou agora há pouco esse contraste que é muito brasileiro, né, entre a riqueza e a pobreza aí em Araraquara. E o auxílio emergencial, que se não chegou a sair de pauta, ele voltou hoje, ganhou novas cores, vamos dizer assim, com a sinalização do governo Bolsonaro de passar a pagar R$200 para uma pequena parcela da população, mediante o cumprimento de algumas medidas de ajuste que ainda não estão muito claras, né? Houve a sinalização até do presidente da Câmara de trazer o assunto de volta, e a oposição já voltou a dizer que não aceita a redução e tal, como a gente sabe que foi a oposição que brigou lá atrás para que o valor não fosse de 200, como queria o Paulo Guedes e o Bolsonaro, mas de R$600 e até 1.200. Alguns municípios, eles conseguiram criar, a duras penas,
Alguns já tinham, outros conseguiram criar duras penas, alguns programas que vá ter um auxílio emergencial de 1/3 do valor que era até dezembro, por exemplo, se passar esse projeto de R$200, e como é que você analisa esse quadro e essa volta desse debate sobre o auxílio emergencial? Obrigado. Andréia. Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, Chico. Boa noite, Miro. Boa noite, Rafael. Boa noite, prefeito. Parabéns pela sua reeleição. Eu sou a Andréia Cruz, da TV 247. Eu vou puxar um pouquinho a comunicação, mas eu vou levar em consideração ao fato de que hoje a gente tem a possibilidade de lidar com as informações, né, com a vaza-jato, a quantidade de informações que colocam o TRF4, colocam o Moro, coloca um conluio, não é, muito forte para atingir Lula. O debate, porque se havia alguma dúvida, né, que a Dilma tinha sido golpeada e que o Lula, a prisão dele, era uma prisão ilegal e injusta, né, essa vasta documentação que tem sido paulatinamente colocada, né, a público, tem colocado o Moro numa situação que, no meu ponto de vista, dificilmente, né, ele consegue, enfim, se restabelecer dentro de uma base política, pelo menos. Então, eu queria saber como é que você vê essa comunicação agora sendo usada para o nosso campo, para a gente poder debater a Lava Jato, porque eu acho que é um momento importante até para 2022. Beleza, Andréia. Chico. Som, Chico. O som está desligado. Chico. Som. Opa, desculpa. Tio só. Aí, pronto. Boa noite a todos. Boa noite, Edinho. Grande abraço. Bom te ver outra vez. Primeiro, quero dizer da minha alegria de ouvir a sua preocupação arejada sobre comunicação, sobre os novos tempos da chamada classe trabalhadora que nós vemos no país hoje. Então, para mim, eu fico muito satisfeito em ver que dentro desse cenário sempre tão, eu digo, até atrasado da esquerda brasileira sobre comunicação e também como trabalhar com esse novo mercado de trabalho que está aí, muito satisfeito de ver a tua preocupação, tua maneira, fiquei satisfeito de ver como é que você levou a sua campanha, né? Aliás, nós fizemos aqui o Gabinete do Amor também na campanha do Boulos, é a mesma coisa. Então, acho a tua preocupação, eu acho que isso aí traz uma importante... Você é uma pessoa importante dentro do PT e da esquerda para a gente arejar um pouco os novos tempos. Senão nós vamos caminhar para trás, né? E pensando exatamente nisso, né? Eu fiquei muito assustado quando vi a pesquisa da XP hoje, né? Quando vejo que o único que ganha do Bolsonaro é o Sérgio Moro, ainda, né? Então, em todas as simulações que a XP fez, teoricamente é um empate técnico entre o Haddad e o Bolsonaro, se bem que é 41-36, é um empate meio, né? Não é tão, né? Mas, queria te perguntar, ser bem objetivo, qual você acha que deve ser o caminho que a gente deve buscar, né? Somente pensando na comunicação. Nós devemos sair todos os partidos de esquerda, cada um com a sua candidatura, em cima de nomes. Esse é o caminho mais adequado para a gente derrotar o fascismo e o bolsonarismo em 2022? Ou a gente deveria, primeiro, nos preocupar, estarmos todos juntos e ter um projeto, ficar bem claro qual é o nosso projeto para o Brasil de comunicação. Na verdade, não um projeto econômico para o país, um projeto sanitário para o país. Se isso não deveria ser, talvez, um caminho que a gente devesse procurar em termos para facilitar a nossa recomunicação com o povo brasileiro, né? E que essa questão dos nomes ficasse para um plano... Porque, assim, na verdade, tudo isso que nós vivemos desde o início do processo aí do mensalão é a questão da corrupção. Eles bateram nessa tecla, usaram isso como grande guarda-chuva. E a esquerda, até hoje, não conseguiu encontrar um guarda-chuva maior para tudo isso. Eu acho que o guarda-chuva maior para tudo isso é um Brasil para os brasileiros. Eu tenho batido a tecla desde 2017. Temos que nos unir em cima de um país para nós brasileiros.
um país que defenda os nossos direitos trabalhistas, que defenda as nossas riquezas nacionais, a indústria nacional, um desenvolvimento para todos e não para um pequeno grupo. Então, acho que isso deveria ser uma preocupação de todas as forças de esquerdas antes de voltarmos apenas em cima de nomes. Ciro, Haddad, Boulos, Flávio. Isso aí vai ser mais do mesmo, na minha opinião de comunicação, mais do mesmo para a população. Então, eu queria ouvir um pouco a tua experiência, como é que você enxerga essa questão da sucessão. Desculpe ter me alongado um pouquinho aí. Perdão. Valeu, Chico. Valeu, Chico. Edinho, a bola está contigo. Tudo pergunta simples. Mas Miro, estou muito feliz, cara, porque são temas que eu estou com muita vontade de falar, por que pareça. Se você me chamar uma vez por semana, eu viro teu convidado toda semana para tratar desses temas aqui. Primeiro, Rafael, pra você ter uma ideia, Araraquara, como eu tentei caracterizar do ponto de vista socioeconômico, nós tínhamos aqui 53 mil pessoas recebendo auxílio. 53 mil pessoas. Uma cidade de 250 mil habitantes. Quer dizer, hoje, teoricamente, nós temos 53 mil famílias que devem não, com certeza, estão passando imensas dificuldades. Nós, até pelas características do nosso governo, nós já iniciamos o governo de 2017 criando programas sociais importantes aqui. Nós criamos um programa que chama... Na verdade, eu dei uma reciclada nele, porque ele existia desde que eu fui prefeito da outra vez, chama Frentes da Cidadania. E nós caracterizamos ele um pouco, né? É uma bolsa alta, não é uma bolsa pequena, é uma bolsa para um município como Araraquara de R$1.000, que nós trabalhamos nessa bolsa pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, egressos do sistema prisional e pessoas em extrema pobreza, que era aquela pessoa que a gente fala assim, ou você estende a mão e traz, ou você não consegue recuperar. E nós, já em 2017, começamos com esse programa. E até quando eu vi hoje a imprensa, eu falei, olha, claro que não é isso, eu falei, estão copiando a gente. E a contrapartida eram cursos de formação. Né? O beneficiado e a beneficiada tinham que participar de cursos de formação para que a gente pudesse reinseri-los ao mercado de trabalho. E foi muito legal porque nós recuperamos muitas pessoas em situação de rua. Criamos perspectiva para muitas mulheres vítimas de violência. Egresso, enfim. Então, desde 2017 que esse programa existe. Em 2019, nós, para responder aqui a uma epidemia de dengue que o município enfrentou, nós criamos tipo umas frentes de trabalho, mas eu digo porque é muito além de uma frente de trabalho, que nós contratamos uma lei, criada uma lei com classificação, e a classificação é número... por exemplo, eu não estou com a lei aqui, mas só para vocês entenderem. Número de pessoas, com crianças com menos de 16, pré-adolescentes menos de 16 anos, uma pontuação. Mulher arrimo de família, uma pontuação para ele. 30, mulher arrimo de família 20... família com pessoas acamadas, 10 pontos, famílias com pessoas com egresso tema prisional, 10 pontos, e vai classificando, e você, a maior pontuação as pessoas, e tempo de desemprego, que tinha uma pontuação alta. Então, nós acabamos pondo para dentro desse programa, que nós conversamos com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, já, assim, centenas de famílias que já estavam vivendo numa situação de pobreza por conta do desemprego.
Em 2019 ainda, quando nós vimos o crescimento da pobreza, da miséria, e a gente mede muito, nós temos, modéstia à parte, nós temos um excepcional programa de segurança alimentar no município. E ele, inclusive, prioriza compra de alimentos dos assentamentos da reforma agrária aqui. E nós vimos uma pressão muito grande em cima do programa de segurança alimentar, que era já um sintoma do crescimento da pobreza e da exclusão. Foi uma guerra na cidade, uma guerra, vocês não fazem ideia, nós criamos o Bolsa Cidadania. Uma guerra porque aí traz de volta todo o antipetismo, traz o preconceito com o Bolsa Família, traz o debate ideológico de direita e esquerda. Foi uma guerra absurda na cidade. E nós compramos. Eu fui para a Câmara fazer defesa do projeto e aprovamos, criamos o Bolsa de Cidadania, que é uma ajuda, é um cartão, é muito parecido, a inspiração é o Bolsa Família. Um cartão que a família compra, ela vai para o mercado, ela compra o que quiser, só não pode comprar cigarro e bebida alcoólica, porque o cartão bloqueia. E a contrapartida também são cursos de capacitação que nós fazemos. E na pandemia de Covid, a gente pegou os apoiadores de combate à dengue, que é essas frentes de trabalho, e transformamos também, criamos os apoiadores de combate ao Covid. Então, acabou virando uma cesta de programas, né? E criamos o Jovem Cidadão, que é um programa de estágio remunerado, que também o critério de classificação é o jovem em maior situação de vulnerabilidade. Então, você pega desde as frentes da cidadania até o Jovem Cidadão, o programa de segurança alimentar, que ele é muito bom, ele é robusto, ele é vinculado aos CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social, que combate a fome mesmo. E eu não sou temeroso em afirmar aqui para vocês, mesmo durante a pandemia, digo a vocês que quase zero a chance de uma família ter passado necessidade alimentar. Quase zero, mas muito com todas essas ações que nós temos e que temos mantido. E com o fim do auxílio emergencial, a semana passada nós tivemos uma reunião longa que nós temos que ampliar esse Bolsa Cidadania e temos que ampliar o Jovem Cidadão, ou seja, nós temos que crescer nessa bolsa de programas, né, nessa cesta de programas que o município tem, porque é nítido o crescimento da pobreza e da miséria. E tem uma experiência que nós estamos fazendo, que ela já é exitosa, em relação ao cooperativismo. Então, como esses programas, tanto que eu criei nessa frente de trabalho de combate à dengue, como a frente de trabalho de combate ao Covid, ela é 6 meses e não vai para mais 6, porque senão o Ministério Público não deixa, porque caracteriza emprego público sem concurso, eu não posso. O que nós estamos fazendo? A porta de saída para esse programa é o cooperativismo. Então, nós estamos com 5 experiências de cooperativas bem interessantes. Uma de limpeza de áreas verdes, a outra de serviços de pedreiros, serventes. Nós temos uma outra cooperativa de zeladoria de próprios também, que nós criamos. Temos uma cooperativa forte com os assentamentos rurais e uma que eu acho que ela é fantástica. Ela é fantástica. E eu estou assim, jogando todo o peso político nela, que é uma cooperativa de egressos do sistema prisional. E temos já uma cooperativa de reciclagem, que Araraquara tem 100% da coleta seletiva feita, com uma cooperativa de recicladores, que foi um programa que eu criei quando eu fui prefeito, no começo do século XXI, né? Quando eu assumi em 2001. Então, eu acredito muito nisso, temos jogado muito peso. Eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que o cooperativismo tem que ser, para nós que queremos a transformação social, tem que ser
programas estratégicos, porque uma parte, repito, a economia pode voltar a crescer, que não há nenhuma perspectiva, e com a pandemia retomando internacionalmente, a caracterização de depressão econômica ela está cada vez mais desenhada, a economia vinha se arrastando, e mesmo com a vacinação, e com essa coisa da mutação do vírus, não há perspectiva de nós retomarmos nem a nova normalidade em 2021. Eu não acredito, porque eu estou vendo aqui, eu não sou da área médica, mas ontem nós reunimos vários infectologistas para uma live, para um debate. Eu não tenho nenhuma dúvida que a nova cepa do coronavírus ela já está tomando conta, seja ela a de origem inglesa, da África do Sul, a de Manaus, ela está tomando conta do cenário epidemiológico do Brasil. Então, enfim, acho que nós temos que trazer esse debate do cooperativismo para o centro das nossas ações como ações estratégicas, né? Eu quero, Andréia, falar aqui. Andréia, eu não vou me colocar como vítima, não, até porque eu acho que tem figuras públicas no Brasil até que são mais vítimas que eu. E a presidenta Dilma sofreu um golpe, o presidente Lula foi preso. Mas eu vejo, eu já via, porque eu sou investigado pela Lava Jato desde 2014, né? E eu, por diversas vezes, eu ofereci e mostrei o quanto de mentira que tinha nas relações. Uma delas, se vocês relembrarem aqui, em 2017, retomaram o julgamento das contas da presidenta Dilma pelo TSE, e eu mostrei que um dos delatores fez uma acusação contra a conta da presidenta Dilma quando nós rastreamos o cheque que ele disse que foi depositado na conta da presidenta Dilma e que era a Caixa 2, o cheque foi depositado na conta do Temer. Se vocês lembrarem lá nesse processo de julgamento do ministro Herman, eu, na minha audiência, eu falei, ministro, não foi na conta da presidenta Dilma. Está aqui, ó. Nós rastreamos o cheque, foi depositado na conta da campanha do ex-presidente Temer. Então, ali, aquela delação, para mim, tinha que ter caído. Se o delator mente numa delação para incriminar alguém, o próprio judiciário tinha que pedir a anulação da delação. Então, o que nós vimos é que os delatores, para que eles pudessem salvar patrimônio, para que eles pudessem se salvar criminalmente, eles criaram histórias, e histórias que, muitas delas, acabavam sendo legitimadas pelo Ministério Público e depois pelo Judiciário. Quando vem o Intercept, e aí, como eu sou um cara de muita sorte, né? Os hackers eram de Araraquara, né? Aí ficou toda a imprensa vinculando o hacker a mim, como se eu tivesse, né, construído a história do Intercept a partir de Araraquara. Eu falei, porra, porque se eu jogar na loteria eu ganho. Entendeu? Quando vem o Intercept, a gente vê, enfim, eu penso e espero que tudo isso, né, seja analisado e reavaliado por um judiciário distante dos fatos. Eu só peço isso, eu só acho isso. Um judiciário que esteja distante dos fatos, que não julgue por pressão de imprensa, por pressão social, por pressão de lideranças políticas, julgue com o distanciamento necessário que um juiz precisa ter. E que se estabeleça a verdade, só isso. Se se estabelecer a verdade, eu penso que todas as injustiças que foram cometidas serão corrigidas.
Todos aqueles que pagaram preços absurdos, uma parte desse preço pode ser compensado. Apesar que eu tenho vários dos inquéritos que abriram contra mim que foram arquivados. Nenhum pauteiro do Jornal Nacional me ligou para me ouvir. Nenhum. Né? E nenhuma nota que a minha advogada de defesa fez foi divulgada. Agora, quantas vezes eu fui para o Jornal Nacional sendo acusado de malfeitos como coordenador da campanha da presidenta Dilma? Quantas vezes? Eu nem lembro quantas vezes. Quantas vezes a minha família sofreu? Eu tenho uma mãe idosa que eu pedia para ela não assistir televisão. Meus filhos, que estudavam na época, fazendo universidades, todos eles, muitas vezes, sofreram ataques por conta do momento que eu vivia. Então, talvez uma parte da injustiça não se corrija, não vá se corrigir, mas que a justiça, do ponto de vista institucional, que ela seja feita. E que as pessoas possam efetivamente, todos que foram acusados, envolvidos nesse processo, possam ser julgadas com isenção e com o distanciamento necessário dos fatos, que um tribunal tem que ter, porque senão a gente está vendo, e o caso do presidente Lula é gritante, né? O quanto que, infelizmente, se manipulou, se dialogou com... Que é uma coisa que, às vezes, eu lendo hoje, como pode? Você imagina que se fosse o inverso, você imagina se um promotor americano oferecesse informações privilegiadas para investigadores brasileiros. Ele ia apodrecer na cadeia. Ele ia apodrecer na cadeia. Ninguém tem a dúvida disso. E eu digo, não vou aqui abrir um debate, que ele é polêmico, mas eu digo o seguinte, eu falo isso. Independente de todo esse modelo de financiamento político, que eu penso que foi um dos erros que a esquerda cometeu, que não foi... a gente podia até ter perdido no Congresso, mas tinha que ter pautado a reforma política e a reforma do modelo de financiamento. Tinha que ter pautado. Eu não estou aqui fazendo discurso puritano, não, porque eu fui coordenador financeiro. Eu operei a arrecadação da presidenta Dilma nesse modelo. Agora, sei que eu não pus um centavo para dentro da campanha da presidenta Dilma que não fosse legal. Zero. Tanto é que as contas foram aprovadas em 2014, depois foram aprovadas em 2017. A presidenta Dilma teve inquérito aí da acusação do quadrilhão, não sei o que, arquivado. Então, os fatos mostraram que, de fato, eu fui um coordenador que agiu dentro da legalidade. Mas, eu mesmo, enfim, vamos deixar de lado o modelo de financiamento político. Mas você pega as maiores empresas envolvidas na Lava Jato. Em qualquer país do mundo, vamos pegar os americanos, sabe o que eles teriam feito? Eles teriam derrubado a diretoria das empresas, imposto que as empresas, os acionistas nomeassem nova diretoria, mas jamais permitiriam que as empresas tivessem quebrado. Jamais. Um país como os Estados Unidos, rifar empresas nacionais que estivessem, inclusive, atuando no exterior, jamais permitiria, mas nenhuma, hipótese zero. Eles criminalizariam os dirigentes e salvariam a empresa. Nós quebramos as empresas brasileiras. Empresas com 100 mil, 200 mil funcionários. Então, é tanta coisa que a gente tem que depurar nesse processo todo. É tanta coisa que precisa ser decantada
que talvez, André, só os historiadores conseguirão dimensionar de fato o que significou tudo isso que o Brasil viveu. Só os historiadores. Só a leitura do fato, né, de frente para trás. Porque hoje, no calor do que nós estamos vivendo, ainda talvez seja impossível a gente compreender o que de fato o Brasil viveu. Mas deixa eu primeiro, Chico, assim, para mim é uma honra participar de um espaço de diálogo com você. É uma honra, não estou aqui discursando, não. Para mim, você é um dos maiores publicitários da história da comunicação brasileira. Você é um cara que criou coisas que talvez nunca mais vai se criar, até porque a história, como diria o Marx, não se repete, né? Então, e acho você um cara com uma cabeça, uma capacidade de recriar absurda, de se modernizar. Eu sou seu fã e admirador. Eu penso, Chico, que aí eu sei que nós estamos dialogando com a esquerda toda aqui, não é só com o PT, mas até pelo papel histórico que o PT já cumpriu, e penso que tem aí uma missão histórica a cumprir ainda. Eu penso que a gente tem que ter, primeiro, humildade. Vou repetir, primeiro, humildade para entender o que nós estamos vivendo. Segundo, capacidade de leitura. E nós temos que sair da bolha, né, Chico? Porque muitas vezes a gente analisa a sociedade como se a gente estivesse dentro de uma bolha. Aí a gente não consegue ir lá nas profundezas, nas entranhas da sociedade para entender efetivamente o que essa sociedade é hoje. E a sociedade de hoje não é a sociedade de 2010. Não é a sociedade de 2002. Nem tampouco a sociedade do final do século passado. As novas tecnologias, tanto as novas tecnologias produtivas, e no sábado à tarde eu participei de uma live, até eu dizia assim, os marxistas que não, até porque eu me reivindico, eu não sou um renegado, mas eu sei que o Marx sempre disse que o que gera a riqueza é a produção. Só a produção gera riqueza, e é verdade. Só que o século XXI, quem produz, quem pega a matéria-prima e transforma em produto, são os robôs. A mais-valia, muitas vezes, ela se materializa no serviço. Então, a apropriação da mais-valia ela não se dá no modelo clássico do operário dentro de uma fábrica batendo ferro e lá na frente sai o carro. Da madeira, trabalhar, lá na frente sai a mesa. E você tem a financiarização da economia que muda totalmente a concepção de apropriação da riqueza. E aí você tem... Eu não estou dizendo que o operariado clássico ele não seja importante, que o movimento sindical tem que virar... Não. Eles são importantes, o movimento sindical tem que estar atento a eles. Tem que estar organizando, mas tem que olhar para os novos setores da sociedade, porque senão nós vamos estar dialogando com uma sociedade que não existe. Que não existe. Vocês me permitem um parênteses aqui, até eu vou criar polêmica. Vamos criar polêmica. Eu participei outro dia num debate com o movimento sindical. E dentro estavam os meus valorosos companheiros e companheiras da POSP. E eles dizendo que eu não podia voltar às aulas em hipótese alguma. E eu disse, tá bom, nós estamos vendo um agravamento da pandemia, eu não vou voltar às aulas enquanto prefeito, nem a secretária defende. Mas, eu dizia assim, não sei se vocês sabem, porque todo mundo defende, vamos
distribuir material didático para as famílias, tá bom? Vamos pôr conteúdos na internet. Ótimo! Aí eu dizia, eu não sei se vocês sabem, mas na maioria das famílias, o único aparelho que recebe internet é um celular que a mãe é diarista e leva na bolsa, porque é a única forma dela arrumar trabalho. E é uma mãe que é arrimo de família, porque ela já foi abandonada 2, 3 vezes pelo marido. Que esse é o modelo das famílias das periferias. E essa mãe, ela pega 3 diárias, 3 faxinas no dia, ela chega em casa às 8h30 da noite. E ela tem que lavar roupa, passar roupa, fazer comida quando tem comida. Onde que ela vai sentar com a criança na mesa da cozinha para desenvolver material didático? Ela não vai. Porque esse padrão da família burguesa, ele não existe nas periferias. E aí você tem, nas famílias, a criança de 10 anos cuidando da criança de 5, cuidando da criança de 3. Aí você tem nas periferias o menino de 10, 11 anos sendo cooptado pela biqueira, que é onde se vende a droga. Aí você tem a menina de 11, 12 anos sendo abusada pelo marido da mãe, que já é o terceiro marido, não é o pai dela. Aí eu digo, vamos voltar ao Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a escola tem que ser cuidadora, acolhedora e educadora. Essa criança tem que estar dentro da escola. É papel do Estado tirar essa criança da vulnerabilidade das drogas, da vulnerabilidade do abuso familiar. Aí você pega uma família que ganha, a mãe ganha R$1.500, ela paga 400 para a vizinha cuidar da filha, porque a creche está fechada. Então, que esquerda é essa? Essa esquerda está conversando com quem? Alguém me diga com quem que essa esquerda está conversando? Ela está conversando com a corporação ou não está conversando com a sociedade? Ela virou as costas para os oprimidos, para os desvalidos, para aqueles que estão à margem. Podem bater em mim, movimento sindical, a POS, entra aqui, isso não tem problema nenhum. Agora, essa convicção eu tenho. Ou nós entendemos que realidade que nós estamos vivendo, qual é a realidade crua que nós estamos vivendo, ou nós vamos ficar dialogando com uma sociedade que não existe. E nós achamos que nós estamos defendendo, que nós somos de esquerdas, todo de esquerda, defendendo bandeiras de esquerda. Eu pergunto, tudo bem, mas e os vulneráveis? E os oprimidos? E a diarista? A manicure? O jardineiro? O operador de aplicativo? Aquela que faz o pão, o doce, enfia na sacolinha e sai vendendo nas ruas? Quem é que vai conversar com esse povo? Talvez a direita, né? Talvez a direita. Talvez as igrejas pentecostais, com todo respeito a elas, talvez elas acolham, elas tragam para dentro, elas sinalizem perspectiva de vida. Então, Chico, cara, eu tô muito à flor da pele com esse debate entre o novo e o velho, né? O Gramsci que dizia, né, que o velho ruiu e o novo ainda não surgiu, né? Eu gostaria muito que a gente fosse o novo que ainda não surgiu, cara. Queria muito que a gente fosse. Queria mesmo que a esquerda se reciclasse e conseguisse ser o novo que ainda não surgiu para esse velho que ruiu. Sabe? E aí, cara, eu vou dizer um negócio para você que também talvez os meus companheiros do PT vão me ficar muito bravos. Eu acho, assim, com todo respeito, e estou falando mesmo, respeito e reconhecimento
a liderança do Fernando Haddad. Lançar o Fernando Haddad candidato a presidente é um imenso erro, não pelo Fernando, mas pelo não processo de construção. Por uma concepção hegemonista que ela está errada. Ela dialoga com a realidade do PT de 2010, da sociedade de 2010, não com a sociedade de 2021. Não será um único partido de esquerda que será capaz de derrotar a direita bolsonarista, que as pesquisas estão mostrando, como a XP mostrou, uma direita enraizada que construiu base social, que construiu identidade. Terá que ser, e digo mais, Chico, nós temos que construir um campo democrático. Penso que a gente deveria construir, e outro dia, dialogando com o presidente Lula, que eu sou admirador e fã incondicional, acho a liderança mais brilhante e com a maior concepção, capacidade de elaboração que o país já teve. Ele dizia assim, mas quem da esquerda quer criar uma frente? Mas se nós não sairmos conversando, ninguém. Se a gente sair conversando, talvez nós tenhamos uma chance. E mesmo lá na frente, num segundo turno, tem que ser um campo da esquerda que traga outros setores, porque senão não ganha. Que traga os setores democráticos, de inspiração democrática, porque senão não ganha. Não ganha. O Brasil é outro, a realidade é outra, a correlação de forças é outra. Então, eu penso, se a gente não entender isso, nós vamos entrar fragmentados, fragilizados, e com muita chance de ser eleito. Eu tenho muitas preocupações. Muitas. E não me digam que os arroubos autoritários não cabem no Brasil. Cabe. Cabe. Nós estamos vendo no mundo. Nós estamos vendo no mundo. Vários países importantes, potências importantes, se consolidando com um projeto autoritário. E alguns, inclusive, com vertente fascista. Então, eu penso, Chico, que eu estou animado, não é porque eu acho que nós estamos errando que eu estou cabisbaixo, não. Estou com vontade de trabalhar, estou com vontade de conversar, de fazer a minha parte, de dialogar muito dentro do PT, cumprir o meu papel dentro do partido, para que a gente possa construir um processo que nos leve a uma vitória da democracia contra o autoritarismo em 2022. Boa, Edinho. Agradecer. Fizemos nosso primeiro bloco, estamos com 1 hora de conversa. A conversa tá boa, polêmica, quente, vai dar o que falar. Excelente. É para isso mesmo que é a entrevista. Agradecer ao Rafael, à Andréia e ao Chico. E já chamar o segundo time de entrevistadores. Valeu aí, Rafael, André e Chico. Cadê o segundo time? Tá entrando. Então, temos aí o nosso segundo time. Então, vamos nós. De imediato, já passar a bola para o Gilberto Souza. Vai lá, Gilberto, 2 minutinhos. Microfone, Gilberto. Microfone. Ué, Edinho, bom te ver de novo. A última vez que a gente se viu, esse país estava pegando fogo e agora está um incêndio completo. Então, rapaz, a minha pergunta é muito rápida, Edinho. Eu vi você falando sobre a questão da criação de uma frente de combate ao fascismo. O Brasil está mergulhado nessa pandemia ideológica terrível.
E a minha pergunta para você é no seguinte sentido: você que participou daquele tempo todo e que viu exatamente como é que funciona a comunicação brasileira, você acha, Jim, que existe a possibilidade de se criar, não diria a mesma coisa, porque faz muito tempo, enfim, mas uma experiência lá do Rio Grande do Sul, enfim, de se criar um grupo, uma cadeia, sabe, de veículos independentes, de veículos da esquerda, que possam combater o fascismo de maneira organizada, enfim, de maneira centrada. Qual a tua opinião sobre isso? Valeu, Gilberto. Vamos lá. Marlon, bola contigo. Nosso presidente da instituição Barão de Itararé, o jornalista Altamiro Borges, os meus colegas aqui de bancada, o público que está nos assistindo pelos canais da TV Brasil 247, os demais canais, e cumprimentar o prefeito Edinho Silva. Prefeito, eu vou fazer algumas perguntas, fui contemplado nas perguntas anteriores dos colegas, eu vou fazer umas 2 perguntas mais específicas da sua gestão municipal e outra da grande política nacional. Para essa entrevista, eu conversei com um especialista em administração pública, que é professor de pós-graduação na Unesp, no campus de Araraquara. Ele conhece bem a sua gestão aí, o município de Araraquara, e ele elencou umas características que é a sua impressão digital na administração de Araraquara. Uma delas que ele elencou com bastante destaque é o número de mulheres na sua gestão, mulheres altamente qualificadas, com histórico de participação popular, de integração dos movimentos sociais, e ele disse que isso imprime toda uma característica qualitativa na sua gestão. Uma outra característica que ele elencou é a sua política social, sua política pública social, extremamente acima da média de outros municípios. Uma outra característica que ele descreveu, que é muito particular sua, que é a sua habilidade para o diálogo. E não só a sua habilidade pessoal, mas como você imprimiu de forma institucionalizada isso na sua administração. Eu gostaria de perguntar na perspectiva do orçamento participativo, que você já implementou lá na sua primeira gestão, a partir de 2007. Isso, se a gente for computar agora, foram mais de 60 milhões de investimento, várias obras elencadas, agora recentemente inaugurada centros educativos, unidades de saúde básica, o Quilombo Rosa, que é uma instituição vinculada a políticas públicas para as mulheres, destinou parte do orçamento participativo para um fundo de combate racial, que é um tema que está premente na sociedade atualmente. Então, gostaria que você descrevesse um pouco a importância do orçamento participativo, que é uma marca dos governos democráticos populares do Partido dos Trabalhadores. De que forma funciona isso? Eu sei que reúnem mais de 7 mil habitantes por ano nas assembleias. Como é que se dá essa organização institucional do orçamento participativo, da construção da consciência, da definição dos investimentos públicos, das obras? Você modernizou essa ferramenta, agora os temas são escolhidos digitalmente. Gostaria que você descrevesse um pouco sobre isso. Para pegar um pouco da política nacional, gostaria de voltar aqui a um tema que foi tratado pelos demais colegas, que é o tema na qual uma pasta fundamental na qual você teve a Dilma Rousseff, que foi responsável, inclusive, por vários cientistas políticos apontam isso, vários líderes políticos da esquerda apontam que foi um dos pontos fundamentais responsáveis pela deposição da presidenta Dilma Rousseff, pelo golpe de Estado, inclusive pela prisão do presidente Lula, que é o monopólio dos meios de comunicação. Nessa perspectiva, eu pergunto, obviamente nós não tínhamos a correlação de força necessária, mas será que não é necessário, exatamente por essa razão, nós pautarmos a política da comunicação no debate na sociedade, pegando 3 eixos fundamentais: a regulamentação econômica dos meios de comunicação, na perspectiva de a gente romper o monopólio das empresas de comunicação, que não é nenhuma política socialista, muito pelo contrário, a democracia liberal, como Estados Unidos, países da Europa, implementam isso. Então, a regulamentação econômica dos meios de comunicação, a regulamentação do conteúdo dos meios de comunicação,
na perspectiva não de censura, mas regulamentar o direito ao contraditório, ao discurso, ao contradiscurso. Nós temos agora, o próprio prefeito sinalizou no bloco anterior, a questão da revelação das conversações entre o magistrado e o procurador da República do caso da Lava Jato, revelado agora pela operação Sofin, revelado publicamente, onde a Polícia Federal demonstra que houve essa conversação comprovadamente já periciado. Então, mais do que demonstra a ilegalidade cometida pelos magistrados, vários juristas apontam isso. Então, a pergunta vai na perspectiva se a regulamentação dos meios de comunicação não é necessária, inclusive, para a gente retomar, restaurar a democracia desse país. E uma terceira e última pergunta é referente à economia criativa. Estourou o tempo. Tentar resumir. Então, para finalizar, é isso, um ponto extremamente importante da política municipal, a economia criativa no município de Araraquara, prefeito. Será isso. Obrigado. Meu. Valeu, Marlon. Obrigadão. Tinha esquecido de agradecer ao Gilberto. Obrigadão, Marlon. Último desse bloco, Gabriel, Rede Brasil Atual. Boa noite, Adinho. Boa noite, Miro, todos os colegas e a todos que nos assistem. Eu queria retomar um pouco, sendo breve, a questão da Covid, dentro do cenário de pandemia. Durante a primeira onda, o senhor, Edinho, concedeu uma entrevista para nós da RBA, onde apontou a falta de unidade nacional e a postura negacionista do governo Bolsonaro como fatores que atrapalharam a condução da pandemia nas cidades. Como o senhor reavalia hoje, numa segunda onda, a interferência do governo federal na condução da pandemia e também diante de um cenário complicado de aumento de casos e de alta ocupação de leitos hospitalares, quais são as perspectivas de combate à Covid-19 no futuro próximo? Obrigado. Valeu, Gabriel. Edinho, a bola está contigo. Eu começar aqui pela pergunta do Gilberto, que é bem instigante. Eu penso, Gilberto, que toda experiência que nós tivermos que nos leve à construção de um campo de unidade, eu penso que ela é bem importante, né? Eu estou defendendo, e não sou o único, né? Acho que tem mais gente que defende isso, a construção de um campo democrático, de um campo da esquerda, né, de um campo que unifique as nossas ações. Se a gente conseguisse isso com os nossos veículos, como eu vejo aqui hoje no Barão de Itararé, e nesse sentido, o Miro sempre foi vanguarda, né, essa capacidade dele de unificar, né, a imprensa de esquerda, a imprensa combativa, né? Eu penso que essa experiência do Barão de Itararé ela é fantástica e se ela pudesse ser ampliada, né, Miro, e a gente pudesse, via a comunicação e construindo um caldo de cultura que nos levasse à unidade. Eu não estou sendo simplista, não. Eu não acho que seja simples construir unidade no campo da esquerda, não acho que seja. Mas eu penso que nós temos que tentar, porque o inverso disso é muito ruim. O inverso disso é trágico. É trágico, é simplesmente trágico. Nós vamos entrar todos fragmentados num processo eleitoral onde a gente está vendo que o atual campo de direita obteve uma vitória importante na Câmara dos Deputados e no Congresso, de uma forma geral, e eu não acredito que o varejo se sobreponha à macropolítica. Tem gente que fala assim, não, mas dá para conversar. Na Câmara, por exemplo, a vitória foi uma vitória de chancela do presidente da República. De chancela. Ele chancelou, bateu no peito, operou a máquina e disse assim, olha, não, aqui quem manda sou eu, o presidente. Ah, mas o presidente vai conversar. Tá bom, mas a aliança estratégica não é com setores que ele conversa aqui, setores. Ele é um cara legal, acho que até que seja, mas na macropolítica ele vai operar para o bolsonarismo.
Ele vai operar para a direita. Ele vai estar, talvez, no campo, inclusive, de apoio do atual presidente da República. Ou alguém tem dúvida disso? E mesmo o racha que teve na direita já foi rapidamente hegemonizado pelo bolsonarismo. O Rodrigo Maia, eu até usei uma metáfora, é como se... vamos inverter aqui para a gente não ser machista, é como se a viúva não tivesse nem sido enterrada e o viúvo já tivesse anunciando casamento novo. O que o ACM Neto fez foi isso. O Rodrigo Maia nem tinha esvaziado o gabinete da presidência, ele já estava sinalizando para o Bolsonaro. O DEM já estava sinalizando para o Bolsonaro. Então, não é uma operação simples derrotar... E digo uma coisa para vocês, o bolsonarismo ele é maior que o Bolsonaro. Não minimizem o Bolsonaro. O que se articula em torno dele é maior que ele. E é isso que tem uma vertente no autoritarismo. Uma vertente... Olha, um dia depois da vitória na Câmara, ele traz a pauta de costumes. A agenda prioritária dele é a agenda dos costumes. É para dialogar com uma direita fascista, excludente. É disso que nós estamos falando. Então, a falta de unidade no nosso campo, ela é trágica dessa perspectiva. Ela é trágica. É simples construir? Não é. Mas se nós não tentarmos, não adianta em 22 a gente fazer balanço, gente. Pô, até chega uma hora, cansa de fazer balanço de erros, né? Se a gente fizer balanço de erros e corrigir a rota, legal. Mas se a gente ficar fazendo balanço de erros e nunca corrigir a rota, melhor a gente comprar um divã. Não ficar fazendo autocrítica por um bom período. Então, eu penso, Gilberto, se a gente pudesse iniciar a construção de uma unidade, unificando todos esses veículos, fazendo debates, fazendo rodas de conversa, e vamos debater perspectiva, não tem problema a gente debater perspectivas diferentes da conjuntura, de saída para a crise, de construção do modelo de Estado, não tem problema, desde que isso exista de forma construtiva. Marlon, eu estou muito feliz com as tuas perguntas aqui, porque eu queria ter tempo de fazer eu até faço um balanço aqui do meu governo, e gratidão, cara, gratidão por você ter ido atrás e entendido o nosso governo. Eu vou começar falando de uma coisa que eu tenho orgulho, viu, Miro, Gabriel, Gilberto e quem está nos assistindo, eu tenho muito orgulho, e não foi uma coisa premeditada. Não é ação afirmativa por ser ação afirmativa. De 15 secretarias do nosso governo, 10 são mulheres. De 15 secretarias, 10 são mulheres. Não, claro que se eu tiver um homem e uma mulher nas mesmas condições de ocupar o cargo, eu vou optar pela mulher, porque eu penso que aí a ação afirmativa mesmo é a desconstrução da desigualdade. Mas são mulheres de altíssimo nível, competentes, que já participaram do meu governo no primeiro mandato, que já tinham um número considerável de mulheres. Eu tento, Marlon, valorizar duas coisas. Uma são as mulheres e outra o funcionário da carreira. Cara, é a quarta vez que eu sou prefeito. As duas primeiras, eu não tinha esse cuidado de você puxar gente da carreira, tentar enxergar dentro da carreira, porque depois, se você não tiver gente da carreira, quando você sai do governo, quando a gente faz sucessão, ótimo. Quando você não faz, as coisas se desmontam com uma facilidade incrível. E quando você tem gente da carreira, as pessoas, os quadros brigam, lutam dentro da máquina para que não haja desmanche. Então, também, do primeiro escalão, eu tenho 13 servidores da carreira. 13 servidores da carreira.
Então, são mulheres e servidores da carreira, basicamente, que desenham o meu governo, e muitos, para nossa felicidade evidente, todos de esquerda. Não são, alguns não são historicamente militantes, mas são de esquerda. Outros já eram filiados ao PT, aos partidos de esquerda. Enfim, mas é isso, e é um governo que ele tem umas características bem interessantes. Não estou dizendo que o homem não seja, mas, claro, a mulher tem uma capacidade infinitamente maior, né, de se sensibilizar para os problemas, porque boa parte dessas mulheres são mães, algumas já são avós, né, outras são mulheres com muita sensibilidade, algumas são homossexuais, então se sensibilizam também para a questão LGBT. Enfim, é um governo, é uma composição bem interessante, bem interessante. Eu tenho a responsável pelos direitos humanos da prefeitura, é uma transexual da carreira, enfim, Araraquara, não sei se vocês acompanharam, elegeu a primeira travesti da história da Câmara Municipal, que era a nossa responsável pelas políticas LGBT, se tornou uma liderança por conta das políticas públicas desenvolvidas pelo governo, e se elegeu vereadora. A vereadora mais votada da cidade é uma menina negra, de 25 anos, que é a primeira mulher negra a assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Ela já tinha sido eleita com 20 anos vereadora. Eu acho que o nosso governo, a formação da Câmara traduz um pouco isso, né, do que foi as nossas políticas públicas. Para eu não me estender muito, Marlon, se eu ficar devendo para você, depois eu peço para o Miro dar meu telefone, a gente troca telefone, cara, e a gente conversa sobre outras coisas. Eu queria falar muito do OP, porque agora na pandemia está difícil, né? Se nós não fizermos a pandemia recuar, pelo segundo ano consecutivo, nós não vamos conseguir fazer o OP, mas eu pedi para a nossa equipe do orçamento participativo, a gente já desenvolveu um aplicativo para caso a pandemia não recue o ano que vem, a gente faça, mesmo se for por redes sociais, por aplicativo, que é ruim, sabe, Mário? Porque é muito legal o debate presencial no OP. Quando você... E o nosso OP ele é deliberativo, ele não é consultivo. E ele não é só saúde e educação, como algumas experiências que o PT fez. Ele é 100% deliberativo, em todas as áreas. Então, é muito legal quando você vê o debate do que é prioridade, né? E ele tem sido muito importante, como foi no meu primeiro e segundo mandato, porque você inverte a lógica do poder, né? Você traz... Porque a participação popular, que a gente tem que entender, não é método de gestão, é modelo de exercício do poder. Quando você dá o poder de deliberação, por exemplo, uma região que tem muitos bairros de periferia, você está dizendo para aquela mulher, para aquele homem, que muitas vezes nunca entrou dentro de uma Câmara Municipal, dizendo assim, olha, essa cidade também é sua, e você também decide os rumos dela. É inverter a lógica do exercício do poder. Por isso que eu nunca me conformei, e respeito, mas não me conformo, com prefeituras nossas da esquerda que minimizavam a importância do orçamento participativo. Porque você inverter a lógica do poder. Qual é a lógica do poder de uma cidade? Manda na cidade quem tem acesso ao prefeito, ao vereador. Então vai lá, briga por uma obra, porque aquela obra vai fazer uma ponte, só que do outro lado da ponte tem uma gleba de terra que vai ser valorizada. Aí você faz uma obra grande de infraestrutura numa região, só que você vai ver a valorização daquela região tem interesses por trás. Quando você chama o povo para decidir o que é prioridade, você quebra com essa lógica.
você arrebenta a lógica tradicional do exercício do poder. Você traz aqueles que sempre foram alijados por processo deliberativo. Isso não é pouca coisa. E é muito educativo, né? Por vista da formação da consciência. Enfim, e a economia criativa, eu estava falando aqui, nós temos uma coordenadoria que cuida só de economia solidária e criativa, que eu penso que elas andam muito junto, né? E eu acredito muito na economia criativa como um modelo de desenvolvimento. Eu digo assim, se vocês me permitem, que a economia solidária e criativa, ela traz uma concepção de sociedade. Primeiro, o que é definir, não estou minimizando aqui, mas o que seriam os dois grandes pilares de uma formulação socialista hoje? Uma sociedade que não oprima os operários, os trabalhadores, e uma sociedade que respeite o meio ambiente. Portanto, uma sociedade onde o trabalhador se auto-organiza e uma sociedade que respeite os recursos naturais. Se nós conseguíssemos balizar a sociedade do século XXI nessas duas buscas, né? A questão da igualdade de direitos, do protagonismo, da concepção do trabalhador como, né, o sujeito muitas vezes oprimido, excluído, aí é o negro, é a mulher, é o LGBT, e se a gente conseguisse desenvolver uma forma de organização da produção onde esses sujeitos não fossem oprimidos ou fossem subjugados, e se a gente conseguisse fazer com que essa produção gerasse riqueza sem agredir a natureza, certamente a gente estaria buscando uma sociedade transformadora. Transformadora. Por isso que eu penso que a economia social e criativa tem tanta importância. E, por fim, falando aqui com o Gabriel, para eu não me estender muito, a questão... e se me desculpa, Marlon, eu acho que eu vou deixar de falar da regulação dos meios de comunicação, acho que é isso, mas aí a gente... Só para eu poder falar para o Gabriel, porque eu acho que tem mais uma rodada mesmo. Então, só para agilizar aqui... O Edinho, desculpa te interromper, pode deixar para o próximo bloco, mas se você puder falar um pouco da teologia da libertação na sua formação política, acho que seria importante para o conjunto de filiados do PT que nos assistem. Tá legal. Vamos lá. Eu penso, Gabriel, que o principal, não estou minimizando os erros de outros, não. Mas eu estou pensando, como você enfrenta uma pandemia, só para a gente também dimensionar essa pandemia que nós estamos enfrentando. É a maior tragédia humana da nossa história. A Segunda Guerra Mundial não teve repercussão em solo brasileiro, teve repercussão no mundo, nós mandamos os pracinhas para a Itália e tudo mais, mas nós estamos caminhando para 300 mil mortes. Não chegamos não, nós vamos caminhar para 300 mil mortes, ninguém tem a dúvida disso. Os americanos já têm 400 mil, ninguém tira o recorde deles, né? Que é outra concepção, outro debate que a gente tem que fazer. Como pode a maior potência econômica do planeta ter 400 mil mortes? Porque não teve Estado. Porque não tem Estado. Porque não tem Estado que lutou contra a pandemia. Eles não têm SUS, eles não têm sistema público. E quem morreu e quem tem morrido é pobre, negro e latino, né? Que são aqueles que estão alijados dos seguros de saúde, que são absurdos nos Estados Unidos. E no Brasil, o segundo posto já é nosso, ninguém nos tira. É porque nós temos SUS, nós temos o maior sistema público de saúde do planeta, que tem capilaridade no Brasil inteiro. Se você for no menor município do menor estado brasileiro, lá tem SUS, ou tem
um programa, uma unidade de saúde da família, ou tem um agente comunitário que visita, ou tem uma unidade pronta, mas tem SUS. Então, como pode um país que tem o maior sistema público de saúde do planeta ter perdido tantas vidas na pandemia como nós? Porque nós não tivemos quem liderasse o país. Nós não tivemos alguém que desse ordem de comando. Primeiro ele foi e disse que era uma gripezinha. Depois fez aparições públicas, sem nenhuma máscara, sem nenhuma proteção. Depois mandou o povo tomar cloroquina. Ou seja, pra vocês terem uma ideia, eu tive mobilização de rua contra mim em Araraquara por ter decretado o distanciamento social. Tive ato na frente da prefeitura porque o presidente da República dizia que era para fazer. Não sei se vocês lembram, foi um episódio, até depois a gente foi ver, a mulher afrontou porque ela era... Você ia no Facebook, a mulher era seguidora doentia do presidente da República, o marido foi candidato, era ligado politicamente aos partidos à direita, aquela mulher que afrontou uma guarda municipal e foi presa na praça, que virou um escândalo, até na demissão do Moro, o Bolsonaro falou da prisão dessa mulher, que ela foi presa porque ela afrontou, ela agrediu, ela mordeu a mão da guarda municipal, enfim. Então, nós não tivemos alguém que unificasse o país no enfrentamento à pandemia. Se os americanos não tinham Estado, nós não utilizamos o Estado brasileiro, nós não utilizamos o SUS no enfrentamento à pandemia. Com todas as críticas que possa se fazer ao Dória, quando ele anuncia a vacina, em vez de ter uma unidade, se era a experiência mais exitosa de uma vacina poder ser produzida em solo brasileiro, o governo brasileiro tinha que ter apoiado. Aí se faz disputa política em torno da vacina. Nós temos duas formas de enfrentar uma pandemia. É a vacinação e o distanciamento social. Ele é contra o distanciamento social e boicotou a única experiência concreta que a gente tinha de vacina. E, enfim, enfraqueceu. Tudo bem, agora está produzindo, está até tendo escala, mas claro que tudo isso prejudicou muito, muito o Brasil no enfrentamento à pandemia. Obrigado, Edinho. Agradecer aqui o Gilberto, grande carioca. Agradecer ao Marlon, Santa Catarina, e agradecer ao Gabriel. Nós vamos para o terceiro e último bloco. Vamos lá, a galera deve estar entrando, Edinho. Aí vamos para o terceiro e último, nós já estamos com 1h30 de entrevista, né? Há uma tendência de uma certa queda de audiência. A galera que vai perguntar vai ser curta na pergunta, e aí você vê como aborda e como já também, na sua fala, já faz o fecho. Pode ser, Edinho? Então, vamos lá. Pela ordem, qual que é a ordem que eu me perdi aqui? Maria Alice primeiro? Pode ser? Então vai lá, Maria Alice. Boa noite. Edinho, um prazer muito grande estar te ouvindo e ouvindo as coisas que você falou hoje. Sim, foi, acho que muito importante para a gente pensar onde é que nós estamos e quais são os desafios. Você foi vereador 2 mandatos, você está indo para o 4º mandato de prefeito. E você falou um monte de coisa aqui na entrevista, mas eu acho que era bem importante, assim, eu queria ouvir uma síntese tua. Como é que é possível fazer para a gente consolidar uma perspectiva progressista para a cidade? Uma perspectiva... como é que pode... E aí eu não vou nem falar só você como prefeito, mas assim, todos os atores envolvidos, como contribuir para que a população possa se apropriar das políticas públicas, transformar essas políticas públicas em política de governo, não ficar uma coisa vinculada à gestão, porque a tua figura é muito forte, né? Mas assim, acho que o desafio também
E acho que não é só para você, eu acho que a ideia é a gente, estou tentando aqui provocar uma reflexão mais ampla em relação a isso, né? E, assim, amarrando, a comunicação pública, ela pode ser pensada como um projeto estruturante que contribui para isso? De que maneira? Como é que, também sei que você está fazendo um monte de coisa, mas como é que isso pode contribuir para fazer com que mude o nível de informação, de participação e de, enfim, apropriação do que está sendo feito por um prefeito pontualmente. É isso, um grande abraço. Valeu, Maria Alice. Muito bem. Doutor Anderson, a bola está contigo. Boa noite, Edinho, Miro, todo mundo. É um prazer estar aqui batendo esse papo. Eu queria, puxa, tem tanta coisa para falar, mas eu vou pelo lado da comunicação também, sendo breve, que todo mundo tentou encaixar a comunicação nessa conversa aqui, e eu ainda sinto falta de ouvir o que eu vou perguntar. Como que, de fato, na prática, as mídias independentes, essas parceiras, tem muitas aqui, elas estão, eu vou lembrar, dentro da sua cidade também, participando da sua gestão. E como essas mídias podem construir uma contraofensiva a essa mídia corporativa que levou o Bolsonaro hoje ao poder, e muitas fingem que não levaram. Como que será feito isso e como, de fato, na prática, as mídias contribuem para o seu governo? Se é uma coisa formal, é informal, ou se existe essa possibilidade. Obrigado. Valeu, Anderson. Doutor Tibúrcio, terceiro e último, a bola está contigo. Boa noite, Edinho. Parabéns por mais essa vitória numa conjuntura política tão difícil. O mérito é maior. Eu estou aqui pela diretoria do Barão de Itararé, mas também pela Carta Maior. E você falou muito na pandemia, e o nosso fundador da Carta Maior fez 20 anos agora, junto com o Fórum Social Mundial, o Joaquim Palhares, ele contraiu a Covid, escapou por milagre e está numa recuperação lenta e difícil, mas mesmo assim mandou um grande abraço para você. Nós estivemos juntos na presidência, no governo Dilma, eu acompanho muito o seu trabalho e admiro. Eu queria lhe perguntar o seguinte, eu ia entrar mais na linha que a Maria Alice abordou, de quais são os mecanismos que podem fazer com que os principais beneficiados pelas políticas públicas da prefeitura adquiram realmente a consciência de que isso é política pública, é um projeto político, vistam a camisa, mesmo depois do Edinho. Mas reforço isso, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, como eu sou um cofundador do Fórum Social Mundial e acabamos de ter um primeiro Fórum Social Mundial virtual em 20 anos, 144 países representados, mais de 10 mil participantes, eu queria lhe perguntar qual é a política de relações internacionais, de maneira bem resumida, que você desenvolve aí em Araraquara. Muito obrigado, Edinho. Valeu, Tibúrcio. Edinho, eu vou passar a bola para você. Antes de passar, já agradecer a Maria Alice, Anderson e Tibúrcio, né, que fizeram o nosso terceiro bloco de perguntas, agradecer a todos que participaram, agradecer todos os sites e blogs parceiros que retransmitiram essa entrevista, já convidar todo mundo para amanhã. Nós vamos entrevistar amanhã um conhecido seu, Felipe, foi eleito em Diadema, também outra batalha dificílima, em pleno ABC Paulista. Vamos conversar com ele amanhã, então todo mundo convidado, amanhã às 19 horas. Né? E aí, na sua resposta, Edinho, se possível, você já fazer uma consideração final para encerrar com chave de ouro a nossa conversa. A bola está contigo. Tá legal, Miro. Primeiro, amanhã dê um grande abraço ao José de Filipe, meu grande amigo, e tenho certeza que vai nos ajudar muito na sua gestão
lá em Diadema, diante dos desafios que nós estamos enfrentando, né? Eu quero responder para minha amiga, grande amiga Maria Alice. Sou admirador também da Maria Alice, essa mulher guerreira, essa é guerreira, né? E muito bom, Maria Alice, participar com você aqui. Eu penso que esse desafio que você coloca é simplesmente o centro de tudo, né? Como que aquilo que são as políticas públicas que nós defendemos, de construção de uma sociedade igualitária, de construção de mecanismos, instrumentos deliberativos que sejam populares, né? De marcas que rompam com as estruturas tradicionais do poder, como que você faz isso se tornar perene? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Ele não é pequeno. E nós, e não é só numa prefeitura, nós vimos o quanto que a gente sofreu com isso no governo Lula e no governo da Dilma, né? Que aí tem até o livro do André Sincha, que ele é bem interessante nesse sentido, quando ele descreve o lulismo, né? Que a gente não pode formar consumidores, né? Nós temos que formar cidadãos, né? A gente tem que fazer que as políticas públicas sejam efetivamente apropriadas. E eu penso, Maria, eu não quero ser simplista, não, mas eu penso só tem um caminho. Primeiro, a sociedade se apoderar. Ela tem que se apoderar, né? Aquilo tem que ter algum sentimento de pertencimento dela, né? Ela tem que achar que aquilo seja dela, não é do Edinho, não é da prefeitura, é dela. E esse pertencimento você só desenvolve com politização. Se você não politizar as suas ações, se você não politizar cada gesto que você faz no sentido que as pessoas se enxerguem dentro do processo. Eu me lembro, antes da pandemia, quando eu ia fazer todas as vezes que a gente ia incorporar um público novo do combate à dengue, né, que eram centenas de pessoas que a gente ia incorporando no programa e tal, eu ia pessoalmente fazer a fala de acolhimento. E era muito legal quando você conseguia fazer com que as pessoas elas se identificassem no processo. Olha, você estava desempregada, você é quem sustenta a tua família, você tem que trabalhar para sustentar seus filhos. E muitas vezes você falava, muitas aqui são vítimas de violência, muitos aqui tiveram dificuldade em arrumar emprego porque saíram da prisão, e a nossa sociedade não tem prisão perpétua, então as pessoas têm que ter o direito de reconstruir suas vidas. Quando você ia construindo a realidade, dizia assim, olha, isso aqui é uma oportunidade para que você refaça a tua vida. A sua vida não pode ser isso, você tem que continuar trabalhando, lutando. Aí a gente entrava com o debate do cooperativismo. Ora, quando tudo isso acabar, nós temos a prefeitura. Isso assim, era um esforço imenso. E essa é a orientação que eu sempre dou ao governo, para que as pessoas se enxerguem no processo e se apropriem daquilo, mas enxerguem que tem que as pessoas. E não é só os setores médios que estão individualizados, que são individualistas. Os setores populares também são individualistas. Porque a ideologia do neoliberalismo, quem pode mais chora menos, ele é cultural, ele foi incorporado culturalmente pela sociedade, inclusive pelos setores vulneráveis, pelos pobres, pelos excluídos. Então, reivindicando aqui o Paulo Freire, né? A política educa, né? Ela tem que educar. Nós temos que fazer da política um instrumento educacional. E é isso, eu acho que essa é a importância da perenidade das políticas públicas, né? Que elas
se elas forem incorporadas, difícil algum governo... Por que hoje o governo Bolsonaro não propõe acabar com o Bolsa Família? Porque ele está incorporado, ele pertence a uma parcela da sociedade. Eles podem até mudar o nome agora. Que nem quando ninguém vai falar Casa Verde e Amarela nunca, a não ser que não seja uma casa popular. Enquanto a casa for popular, ela é minha casa, minha vida. Porque o programa foi incorporado pela sociedade. Anderson, eu entendi a sua pergunta, acho que ela é pertinente. Eu tenho procurado, aqui na cidade de Araraquara, apoiar muito as mídias alternativas, muito. Claro que a gente não tem nada parecido com o Barão de Itararé em Araraquara, não temos nada nem semelhante à Carta Maior, não tem... Enfim, são outras experiências, outras vivências, mas a gente tem procurado apoiar, valorizar. Página do Facebook, eu brigo na prefeitura, como eu brigava na Secom, eu brigo para pôr publicidade. Eu falo, mas não tem empresa, chama aqui e manda abrir um MEI. Se ele abrir um MEI e emitir uma nota, eu já posso pôr publicidade, entendeu? Então, eu brigo muito com isso, porque às vezes a burocracia da prefeitura põe naquela página do Facebook que é um menino de periferia que foi lá, criou uma página para divulgar coisas, e às vezes são experiências culturais que criam. Eu falo, põe, mas não tem. Eu chamo aqui e ensina, tira um MEI, vai lá, faz um MEI, que a gente já pode te ajudar, entendeu? Então, isso eu tenho procurado. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, só para, se você me permite. Eu não acho que o Bolsonaro foi eleito pela mídia tradicional, não, viu, Anderson? Não acho mesmo. Acho que o Bolsonaro é um case de quem se elegeu na contramão da mídia conservadora, apoiava o Alckmin. Ela estava com o Alckmin. O Bolsonaro se elegeu nas redes sociais, com os blogs de direita, com as fake news e com os robôs. Não foi com o apoio da mídia tradicional. Aqui indiretamente, né, Dinho? Porque é que eu quis enxugar bastante para não tomar tempo, mas eu entendo o que você disse. Sim, o caminho tem muito robô. Para recuperar um pouco o case do Bolsonaro, né? Que é importante. Que a gente tem que recuperar o case dele. Tiburcio, também, cara, alegria imensa te encontrar aqui. Eu estou muito feliz hoje à noite, viu? Sei que o tempo e a audiência cai, né, Miro? A gente tem que aprender com isso. Toda vez que a live é longa, a audiência cai. Mas estou muito feliz. As pessoas que eu estou encontrando, o diálogo, enfim, é um bate-papo aqui muito franco. Estou muito feliz mesmo. Mande um abraço ao Joaquim. Dei entrevista para ele outro dia. Acho que não é tanto outro dia, faz um tempo já. Mas tenho um respeito imenso pelo Joaquim também. Sinto falta do Fórum Social Mundial. A gente precisa voltar a ele para que a gente, presencial, para que a gente possa voltar às reflexões, que eu acho que as reflexões do Fórum foram tão importantes para nós, né? E é um momento que o Fórum Social Mundial tem que ser vanguarda. A sua pergunta em relação às relações internacionais, a prefeitura é muito difícil, né, ela construir relações internacionais. Não é uma prefeitura média como a de Araraquara. Mas eu tenho feito. Tenho procurado fazer, né, inclusive junto com os companheiros do PCdoB e do PDT. Eu tive na China, foi também articulado pela nossa Secretaria de Relações Internacionais do PT, mas tive na China. Nós estamos desenvolvendo uma parceria importante com Portugal, com cidades portuguesas. Enfim, é outro universo, é outra dinâmica, mas eu tenho procurado manter relações. Ainda amanhã vou receber aqui uma comitiva da Espanha, mas muito, né, a prefeitura se dá muito,
tirando essa coisa de Portugal, que é muito um diálogo com os nossos companheiros socialistas portugueses, e com a China, que sempre manteve uma relação histórica com a esquerda, o que aparece é muito coisa de interesse empresarial, mas eu tenho procurado manter, tenho procurado abrir horizontes, mas sem um governo central que puxe relações internacionais é muito difícil, fica uma coisa muito incipiente. Mas para eu encerrar, Miro, primeiro, recuperando aqui o que o Marlon me pediu, eu sou cria da teologia da libertação, né? A minha militância política nasce primeiro na Pastoral da Juventude, depois na Pastoral Operária. Eu militei por mais de 10 anos na Pastoral dos Migrantes, que eu fui muito para o Vale de Jequitinhonha, muito para a Chapada Diamantina, na Bahia, que foi um pouco o que eu falei no começo, da questão do trabalho com os migrantes que vinham para o corte da cana, para o trabalho nas usinas. Fiz isso muito pela Pastoral dos Migrantes, algo que eu tenho muito orgulho na minha vida e na minha trajetória. Então, a teologia da libertação, efetivamente, faz parte da construção da minha militância política. Mas, Mirão, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Toda vez que você me chamar, estarei aqui por respeito ao grande e imortal Barão de Itararé, né, que é tão importante para todos nós. E precisou só chamar, cara. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos internautas que aguentaram a gente até agora. E se teve alguma polêmica aí, Miro, tudo que eu falei, depois você remete para mim aqui. Depois, tá bom? Se eu apanhei, me dá o direito de eu me defender. Né? Tá certo. Edinho, foi excelente, mestre. Uma excelente troca de ideias, muito, muito sincero, muito franco, aprofundando as questões. Foi deliciosa a conversa. Parabéns aí. Brigadão, viu, mestre? Brigadão mesmo. Obrigado. Agradecer toda a galera que participou da bancada de entrevistadores, 9 pessoas. Agradecer a todo mundo. Agradecer todos os sites que foram parceiros na retransmissão. Depois eu te passo, inclusive, os dados da retransmissão, da transmissão, como que foi. Agradecer a todo mundo, dar boa noite a todo mundo. Descansar, você está, pelo jeito o dia hoje foi bastante puxado, eu vi várias vezes você passar a mão nos olhos, deve estar bastante cansado. Obrigadão, mestre, bom trabalho aí, tá? Valeu, um abraço. Boa noite para todo mundo aí, valeu. Boa noite, valeu, Miro. Valeu.